Olha só, para a gente entender o futuro dos games, de verdade, não tem jeito. A gente precisa voltar lá no começo, nas origens do computador. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos embarcar numa jornada pela história da computação para sacar como cada passo, cada invenção foi fundamental para criar os jogos incríveis que a gente tem hoje. E essa ideia é a chave de tudo. O professor Ricardo Knaip resumiu perfeitamente. Olhar para a história não é só uma curiosidade, sabe? É como ter um mapa na mão. É uma ferramenta estratégica. É entender o porquê das coisas para poder criar com mais intenção, para saber para onde a tecnologia pode ir. Então, o nosso caminho hoje vai passar por 6 grandes saltos tecnológicos. Primeiro, a gente vai entender por que a história é esse mapa para a inovação. Depois, a gente mergulha no alicerce eletrônico, na revolução da miniaturização, no surgimento do cérebro num chip, na revolução visual da GPU. E, claro, no final, a gente amarra tudo, o legado que isso tudo deixa para o desenvolvedor. Bora começar, então. Por que raios olhar para o passado é tão importante? Simples. Porque é de lá que vem a perspectiva que a gente precisa para inovar de verdade. A grande sacada é a seguinte: a gente não cria nada do zero, do vácuo. A gente está, literalmente, programando sobre os ombros de gigantes. Sabe aquela mecânica de jogo incrível, aquele pixel perfeito? Tudo isso nasceu porque alguém, lá atrás, quebrou a cabeça para superar uma limitação técnica. E quem entende essa caminhada, quem domina esses fundamentos, ganha uma visão estratégica quase como um superpoder para projetar o futuro. Ok, agora a gente vai viajar no tempo. E digo viajar mesmo. Vamos voltar para antes da eletricidade ser uma coisa comum. Porque acredite se quiser, a ideia de uma máquina que, pensa, já estava ali, borbulhando. Pensa só, século XIX. Charles Babbage imaginou a máquina analítica. Ela nunca saiu do papel na época dele, mas o conceito, uau, era revolucionário. Já tinha ali a base de tudo, uma unidade para processar as coisas, uma memória para guardar informação, e jeitos de colocar e tirar dados. Basicamente o esqueleto de um computador moderno, só que pensado para funcionar a vapor. É ou não é genial? Agora, vamos pular um século para frente. O sonho virou realidade eletrônica, só que era uma realidade com um peso, digamos, considerável. 30 toneladas. É isso mesmo, o peso do primeiro computador eletrônico de verdade. E esse monstro aí era o ENIAC. Imagina só, 18.000 válvulas. Ele ocupava uma sala inteira, esquentava pra caramba, fazia um barulho danado, mas ele funcionava. E isso mudou tudo. O ENIAC foi tipo o Big Bang da computação. Ele provou que era possível, que a gente podia programar máquinas eletrônicas. Foi ali que a porta se abriu para tudo que viria depois, inclusive os games. O ENIAC foi um marco, sem dúvida. Mas ele tinha um problema gigantesco, ou melhor, 18.000 pequenos problemas. As válvulas. Elas eram enormes, quebravam o tempo todo, gastavam uma energia absurda. Para a computação poder evoluir, alguma coisa radical precisava acontecer. E essa solução veio em 1947. Foi uma troca revolucionária. De um lado você tinha as válvulas, grandes, pesadas, gastonas e pouco confiáveis. Do outro, o transistor. Minúsculo, super eficiente, rápido e, o melhor de tudo, confiável pra caramba. Não foi só uma melhoria, foi uma mudança total nas regras do jogo. Olha só a diferença. É brutal, né? Das válvulas gigantescas para esse pontinho minúsculo que é o transistor. Essa pequena invenção foi o que permitiu que os computadores finalmente saíssem daquelas salas enormes e começarem a jornada para caber na nossa mesa, na nossa mão e se tornarem infinitamente mais poderosos. Beleza, então o transistor começou a festa da miniaturização. Mas o próximo passo foi ainda mais maluco. E se a gente pegasse não só um, mas milhares desses transistores e colocasse todos juntos num único lugar? Foi aí que nasceu a ideia de um cérebro em um chip. E esse cérebro é um microprocessador. O ano era 1971. A Intel lança o 4004 e ele faz o que parecia ficção científica. Colocar uma unidade central de processamento, uma CPU inteira, numa única pecinha de silício. A revolução do computador pessoal tinha acabado de começar. E foi esse chip que permitiu o surgimento de ícones como o Apple II e o IBM PC. Foram essas máquinas que tiraram a computação dos laboratórios e das grandes empresas e levaram ela para dentro de casa, para as nossas mesas. A tecnologia virou algo pessoal. E para os games? Para os games isso foi uma explosão. O PC virou o playground da inovação. Foi nele que surgiram lendas como Doom e o Wolfenstein 3D.
Jogos que não só criaram gêneros, mas que mostraram para o mundo o poder que nascia quando um hardware potente encontrava um software criativo. Mas não adianta ter o corpo se não tiver a alma, certo? O hardware é o corpo, o software é a alma. Enquanto o hardware encolhia e ficava mais potente, a forma da gente conversar com ele também evoluiu. A gente saiu de linguagens como o Fortran, que era para cálculo pesado, para a linguagem C, que virou a base de sistemas operacionais inteiros. Aí veio o C++, fundamental para criar a complexidade dos jogos de hoje, e claro, o Windows, que botou uma cara amigável em tudo isso, popularizou o PC de vez e criou um ambiente onde os jogos podiam florescer. Tudo bem, a gente já tinha cérebros poderosos e softwares inteligentes, mas faltava uma peça. O próximo grande desafio era visual. Como é que a gente faz esses mundos digitais não só funcionarem, mas parecerem reais? Como criar imersão? A resposta está numa analogia que eu adoro. Se a CPU é o cérebro que pensa, que calcula, a GPU é a artista. É ela que se especializou na arte de desenhar esses mundos. É que a GPU trabalha de um jeito diferente. Pensa comigo, a CPU é como um gênio da matemática, resolvendo um problema super complexo por vez, de forma sequencial. Já a GPU é como um exército de desenhistas, onde cada um cuida de um pedacinho da tela, todos trabalhando ao mesmo tempo. É esse processamento em paralelo que permite renderizar os milhões, às vezes bilhões de polígonos que formam os cenários e personagens dos jogos que a gente vê hoje. E o resultado disso a gente vê na tela. Sabe aquela iluminação super realista do ray tracing, as explosões com física que parece de verdade, até mesmo a inteligência artificial mais complexa dos NPCs? Tudo isso só é possível graças ao poder absurdo de processamento das GPUs modernas. Elas são a força por trás do espetáculo visual. E assim a gente chega ao fim da nossa viagem pela história. Agora é hora de amarrar todas as pontas. O que todo esse legado, toda essa evolução realmente significa para quem está criando jogos hoje? A gente viu uma sequência de saltos incríveis, né? Primeiro da válvula para o transistor, que tornou tudo menor. Depois do circuito integrado para o microprocessador, que trouxe o computador para dentro de casa. E aí, da CPU para a GPU, que pintou os nossos mundos digitais. Cada passo desses não foi só uma melhoria, foi uma revolução completa. E isso, claro, nos joga direto para a grande pergunta. Tá, e agora? Qual vai ser o próximo grande salto? Vai ser a inteligência artificial generativa criando mundos inteiros? Vai ser a computação quântica? O que vai virar o jogo de cabeça para baixo de novo? Para fechar, vamos voltar lá no começo, nas palavras do professor Knipe. A história da computação não é só sobre chips e cabos. É sobre paixão, sobre criatividade. E agora, essa tocha está sendo passada adiante. Quem desenvolve jogos hoje não é só um programador, é um herdeiro de todo esse legado. E mais importante, é o arquiteto do que vem por aí.